Eu tenho 45 minutos. Vou estar aqui. Depois para poder voltar, depende do judô que tenha que aplicar. Judô na saúde. Antes de falar sobre o que eu quero falar agora no início, o que eu quero agora falar no início é para vocês estarem atentas e atentos. Está todo mundo atento? As estruturas da. Eu vou fazer uns 4 slides gerais, primeiro, para vocês começarem a também a ouvir mais vezes a mesma conversa, um pouquinho diferente, mas. E porque eu quero gravar para fazer 20 minutos de vídeo para depois colocar para vocês poderem assistir quando forem pensar as tarefas para a formação. E a discussão hoje vai ser sobre regularidades de crescimento. Portanto, eu quero que, agora neste primeiro início, porque a Sandra vai na próxima, na outra, vai dar aula na pedagogia, eu não vou estar cá. Portanto, eu quero fazer aqui a discussão com vocês. Não vou fazer a discussão da tarefa, mas vou fazer a discussão de algumas das perguntas vencedoras que nós temos que fazer naquela estrutura, naquele tópico. Para vocês começarem a pensar também que em todos os tópicos há perguntas que têm necessariamente de estar. Muda o tópico, a essência da pergunta é a mesma, mas o objetivo é diferente. Muda o tópico, muda a coisa que nós vamos fazer. Mas a estrutura da pergunta é a mesma. Não em termos da estrutura escrita, mas em termos do objetivo que se tem com as perguntas. Mas ainda antes disso, num das nossas últimas discussões, quando eu estava a falar sobre a estrutura da formação que nós desenvolvemos, e perguntei qual era o elemento central da formação. E das discussões que nós surgiram, das discussões que ocorreram, para mim, o elemento central da formação aqui é a tarefa para a formação. Mas isso não significa que a tarefa seja o elemento central de qualquer formação. Porque senão o livro didático era o elemento central da prática do professor. Só que o livro didático o professor conseguia desenvolver a prática que nós consideramos que deveria desenvolver. Nós sabemos que não é verdade. Quando eu digo a tarefa é o elemento central da formação, aqui no nosso contexto. Porque se eu não tenho tarefa, eu não consigo fazer a formação. Mas se eu podia pensar, mas eu tenho o livro didático, posso usar o livro didático. Mas é o elemento central da formação porque ninguém vai fazer formação que nós possamos dizer é a formação do grupo sem ter preparado uma tarefa. E a preparação da tarefa é um contexto formativo para o formador. Portanto, se o formador não pensou a tarefa, não desenvolveu a tarefa, não está em condições de implementar aquela tarefa ou as tarefas do mesmo tipo. Por isso, a tarefa é o central porque obriga o formador a efetivamente pensar na tarefa e a desenvolver-se profissionalmente enquanto formador. E depois é a coisa física que nós vamos levar para a formação para esse formador ou para outros aqui do grupo que tenham pesquisa sobre o conhecimento especializado do professor e que possam implementar. Ok? E só para não ficarem a achar, mas no final do centro é a tarefa, então mas poderia significar que com qualquer tarefa o professor podia fazer maravilhas. Só a tarefa em si não faz milagres. A tarefa é um recurso. Portanto, o recurso em si só não faz milagres. Ok? Então, o que é que nós vamos... Qual é a discussão agora inicial? Há muita discussão mais recente aqui no contexto brasileiro, sobre pensamento algébrico. Eu hoje não vou falar de pensamento algébrico. Vou falar de outra coisa, que pode ser usada para desenvolver o pensamento algébrico. Mas o foco prioritário hoje é na estrutura matemática. E quais são algumas das questões que podem ser formuladas num contexto de
de construção e discussão de sequências de crescimento, sequências crescentes. Há muitos outros tipos de sequência. Nós aqui vamos focar só as sequências que crescem. Mas e para isso eu tenho, antes de, no movimento de fazer essa discussão, eu sempre tenho um conjunto de perguntas. Vocês já sabem que eu pergunto muitas vezes, sempre muitas coisas, tenho um conjunto de perguntas para nós pensarmos. Vocês têm ideia de qual é o meu objetivo em qualquer formação de professores que eu faça? Tem algum palpite? Desenvolver o conhecimento especializado e interpretativo dos professores. Certeza? Para a melhoria da qualidade de suas práticas profissionais. Muito preço. Está gravado na cabeça da gente. A conversa está boa. Agora o que é que isso significa? Certeza que esse é o objetivo? É desenvolver conhecimento especializado do professor, não é? Okay. Eu quero que pela formação, ou no contexto da formação, não pelo, eu quero que no contexto da formação o professor possa desenvolver o conhecimento especializado e interpretativo que vai melhorar a prática profissional e as aprendizagens dos alunos e os resultados dos alunos em último como objetivo. Mas, e lá para a sala de aula, o que é que eu quero que o professor faça? Para a sala de aula. O que é que eu quero que o professor leve da formação para a sala de aula e para a vida? Desenvolver mais dúvidas na cabeça do professor. Que ele saia ciente de que ele precisa de mais e mais formações. Porque ele sabe pouco. Ok. Então eu faço Não posso falar que ele sabe pouco, né? Eu faço uma formação hoje sobre sequências de crescimento. Eu faço uma formação hoje sobre sequências de crescimento. Eu hoje, nas 4 horas que nós temos nessa formação, eu tenho por objetivo desenvolver o conhecimento especializado interpretativo do professor que vai ajudar a melhorar a sua prática. Isso é hoje. O que é que eu quero que amanhã o professor leve para amanhã e no resto da vida, no resto do tempo, leve para a sala de aula e leve para a sua vida? O que é que eu quero que aconteça? A necessidade de continuar participando de formações? De continuar desenvolvendo esse conhecimento? E conseguir fazer conexões? Que o professor consiga desenvolver discussões com os alunos na sala de aula. Essas perguntinhas que você faz aí, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso em sala de aula, né? É isso. Dificuldade em fazer pergunta? Não, de desenvolver a discussão. Perguntas potentes, né? Que realmente Tá bonito. passa de boca na cara. Mas, Mudamos de assunto, mas vamos voltar. Pensa comigo, ó. Vamos lá. Então você acha que ele provoca o professor para que depois ele provoque os alunos? Isso, porque Mudança de prática, né? sim, mudança de prática, mas com práticas voltadas para realmente acender na sala de aula discussões que propiciem a aprendizagem do aluno. Para que o aluno entenda o que ele faz, como faz, a que faz. Não só como faz. A conversa está boa. A conversa está boa. Mas correto? Nós estamos estudando. Eu acho que é para mudar realmente a forma de ensinar matemática. E para que ele perceba o que ele ainda precisa desenvolver. Agora, Mas isso não é qualquer formação, qual é a diferença dessa? Mudar a prática. eu estou a ouvir. O que eu estou a ouvir é igual a todas as formações. Só com uma única diferença. Usam a nomenclatura que nós usamos aqui. Qual é o objetivo de qualquer formação? Melhorar a prática. Sim. Independentemente do que se faça na formação, quem faz a formação crê absolutamente que aquilo que está a fazer vai melhorar a prática. Qual é a diferença aqui? Porque a gente entende que o que fundamenta a prática é o conhecimento do professor. E é um conhecimento especializado. E o foco é no conhecimento matemático a princípio. Para mim são as tarefas, porque vou contar a minha experiência. Sabe aquela tarefa que a gente fez de criar o todo, completar o todo? Eu não lembro exatamente o título dela, mas eu levei aquilo para minha sala de aula.
claro que um pouco adaptada para a série que eu estou agora, 7º ano, e assim, a discussão sobre fração como quociente, já levei para minha sala de aula, então assim, está impactando minha prática, mas eu acho que no final de tudo vai impactar também na aprendizagem do aluno. E eu acho que o que tem de diferente é que nós pensamos na tarefa. Assim como tem a tarefa para o aluno, aquela tarefa que a gente resolve, eu posso implementar na minha sala de aula. Não sei se é isso, mas eu penso assim. Mas é uma formação que tem uma especificidade, né? Então, porque, e qual é a especificidade? É a tarefa. Igual você falou, a questão do todo para mim também foi, já participei de várias formações que discutem sobre frações, mas tem algo ali que é diferente das outras que a gente já fez, que a gente observa algo que a gente não tinha observado antes, né? E que realmente parece que você, né, tem um insight. Durante a formação, você não vai desenvolver um conhecimento pedagógico do professor? Você falou que não ensina o conhecimento pedagógico. Daí o seu objetivo é desenvolver esse conhecimento pedagógico do professor durante a formação, para que ele vá para a sala de aula e ele consiga melhorar a sua prática. Depois deste tempo de discussão, eu vou Dá a sua opinião. vou mostrar ali uma coisa que eu fui recuperar de algo que eu escrevi há mais de 20 anos. Okay? Qual é o meu objetivo? E desde então o meu objetivo é esse. Eu quero dar a oportunidade a que todos os professores possam desenvolver práticas emocionantes, mas matematicamente inovadoras. Claro que quando eu escrevi isto originalmente, não falava do MTSK, mas falava do conhecimento do professor para ensinar matemática, da simbolização da Débora. Porque é que são práticas pedagógicas e emocionantes? São práticas que os alunos gostam. Mas eu não posso ficar nessa questão dos alunos gostarem. Eu tenho que ter práticas matematicamente inovadoras. O que é que isso significa? Que os alunos efetivamente vão aprender aquilo que têm que aprender. Vão desenvolver aquilo que têm que desenvolver. Vão discutir aquilo que têm que discutir de matemática. O desenvolvimento do conhecimento especializado ou do conhecimento interpretativo, para mim, é para que todos os professores tenham esta oportunidade. Se eu faço uma formação e o professor não leva isto para a vida, a formação não deu, para mim, não teve o resultado que deveria ter. E claro, eu posso medir isso. Aqui no contexto brasileiro é um pouco estranho como é que eu falo em medir essa coisa. Eu posso medir isto em termos do nível de conhecimento que eu fui desenvolvendo pela formação do professor. Tanto conhecimento percebido, em termos do instrumento que nós usamos, quanto conhecimento revelado, pelas respostas às perguntas que estão feitas na tarefa. Ok? Percebido que é aquele que nós usamos no pintar lá o hexágono, os níveis de conhecimento do hexágono. Ou revelado, que é aquilo efetivamente que o professor revela quando está a responder à tarefa da apresentação. Mas para isso nós temos que ter os níveis bem definidos, que ainda não estão. E por isso quando eu digo é possível medir, neste momento, hoje, consegue medir? Exatamente não. Porque ainda falta refinar esses níveis de conhecimento. Então, é um conjunto de elementos que nós temos que pensar quando pensamos a formação, não só no âmbito das sequências crescentes, mas todas as formações. O que é que temos que pensar? O que é que os alunos têm o direito de entender e aprender? Tanto de entender quanto de aprender. A matemática. Se for de português, fazer a mesma coisa ao português. Se for de história, fazer a mesma coisa à história. E associado ao que é que os alunos têm o direito de aprender e de entender, está o que é que nós, professores, temos o dever de conhecer. De matemática, porque a componente pedagógica nós desenvolvemos no contexto da formação.
e o que é que a formação pode e deve possibilitar. No contexto do trabalho que nós fazemos, desenvolver esse conhecimento especializado e interpretativo, porque é ele que vai sustentar as tais práticas pedagogicamente emocionantes e matematicamente inovadoras. No contexto das sequências de crescimento, temos que pensar também em porquê falar em pensamento algébrico e não falar em álgebra nos anos iniciais. Um dos motivos. Porque se eu falar em álgebra nos anos iniciais, vou ter que falar em álgebra dos anos finais, álgebra do ensino médio e álgebra do ensino superior. E estou a excluir as crianças da educação infantil. Outro motivo. Álgebra é álgebra. Está definido o que é álgebra. Portanto, se eu quero falar alguma coisa antes da álgebra, não posso dar outro nome. Por isso nós falamos em pensamento algébrico, que é e não é nós que há mais de 30 anos que a nível internacional se fala de pensamento algébrico. Por isso, o pensamento algébrico vai da educação, desenvolver o pensamento algébrico das crianças, da educação infantil, até depois dos alunos até saberem álgebra. Porque não existe deixar de desenvolver o pensamento algébrico e também entrar na álgebra. E uma outra coisa que é essencial para nós pensarmos e que está publicado, sua publicação acho que é em dezembro, nas atas do CERN, associada à abordagem metodológica para aceder e desenvolver o conhecimento interpretativo, é que é essa coisa de ouvir o pensar matemático dos alunos. E a diferença entre o que é essa coisa de escutar o pensar matemático dos alunos. E a diferença entre o escutar e o ouvir. Porque o ouvir, ouço com o sentido auditivo. O escutar não é só com o sentido auditivo. Há muito mais elementos envolvidos. É a forma como nós acedemos ao pensar matemático dos alunos. Portanto, quando os alunos dizem pense com a cabeça, eu não consigo ouvir. Eu preciso de algo que exteriorize. E porquê é que eu trago isto aqui também? Porque é importante para vocês, se eu quero discutir o conhecimento do professor, eu tenho que conseguir escutar o que o professor está a pensar. E para isso tenho que ter produções. Se eu quero fazer a discussão do vosso trabalho, eu preciso de escutar o que vocês já fizeram. E por isso tenho que ter produções. Se não tenho coisas escritas, eu não consigo fazer a discussão. Ok? Pergunta. O senhor falou nos anteriores, eu marquei. O senhor falou nível. Já tem algum trabalho que mostre nível de conhecimento especializado do professor segundo o MTSK? Segundo o MTSK, não. Sem ser o MTSK, centenas. Nível de conhecimento do professor. Se nós formos olhar a progressão da carreira nos Estados Unidos, é feita por nível de conhecimento. Os professores têm, portanto, foi daí que surgiu o trabalho do Schumann. Os professores têm que fazer uma prova e vão ser graduados em nível de conhecimento. O trabalho da Deborah Ball foi financiado para desenhar questões para avaliar o conhecimento do professor. E, portanto, há questões de conhecimento comum. Eu participei de um seminário durante 3 meses para desenhar questões para esse pool de questões para avaliar o conhecimento do professor. Portanto, há definição de níveis de conhecimento. Aqui, no contexto brasileiro, todo mundo acha que não se pode avaliar. Todo mundo é excelente e tem que ter 10. E eu tenho uma perspectiva bastante diferente. Porque se todo mundo tem que ter 10, não é preciso formação de professores. Nas escolas de tempo integral tem uma avaliação, né? E depois tem a calibragem. E o diretor sempre abaixa, né? E tem os quadrantes. São níveis mesmo. Só que você pode ser avaliado nesse sentido e nesse sentido. Eu não lembro agora. E aí, tipo, você no primeiro ano nunca fica no top lá. Porque senão, no primeiro ano que você já chegou, já ficou no top, você não tem como melhorar. E é feito um programa de melhoria, né? Então, assim, até que tem algumas avaliações agora, professor. Mas não relacionado ao conteúdo, né? Não. Então, é assim, os alunos avaliam se você dá bons exemplos, né? Mas Os alunos que avaliam. tem os alunos, os colegas e a direção. Mas então os colegas assistem às aulas, um Japão que tem essa coisa de
Não tem. A gente não usa do café. Todo mundo você vai dar café. Gostei desse café. Eu gosto ou não gosto? Mas é muito. Vamos lá, podemos. Nós aqui já discutimos muito sobre diferentes formas de focar a nossa atenção e até sobre o conhecimento matemático. E um dos contextos em que nós podemos discutir e focar esse pensamento matemático, pensar no pensamento matemático dos alunos é a experiência de crescimento. E nesse contexto, como em todos os contextos, há muitas discussões que nós podemos fazer. Portanto, é importante nós pensarmos que para as sequências de crescimento não existe só um tipo de perguntas que nós podemos fazer. Para a adição de frações não existe só uma coisa que eu posso fazer. Para as transformações geométricas não existe só uma coisa que eu posso fazer. Para cada tópico eu tenho que poder discutir muitas coisas. Mas por isso eu preciso desse conhecimento. Que vai permitir fazer essa conexão com os diferentes tópicos. Matemáticos e não matemáticos. Aqui eu quero, com a tarefa que eu vou apresentar e as perguntas que eu vou fazer, quero ajudar não só a entender a estrutura matemática, mas algumas relações que nós podemos fazer com tópicos matemáticos e tópicos não matemáticos. Quando o senhor se refere à estrutura matemática? Qual é a estrutura? Quando eu falo em estrutura matemática, o que é que significa? Qual é a estrutura que eu consigo identificar entre o que é que está a variar, as coisas que estão ali, como é que as coisas se relacionam umas com as outras, como é que variam, como é que se mantêm constantes, ou como é que não existe relação entre elas. De modo que eu consiga pensar na generalização. Se não existe relação entre elas, é uma conclusão. Se não existe relação, a generalização é que não existe relação. Se existe relação, que relação é que existe? E isso eu posso e devo considerar em todos os contextos. Não só aqui. Portanto, eu até acho que este não é o melhor contexto para discutir isso. Mas, no âmbito da discussão que nós estamos a fazer, até para a Sandra fazer a discussão lá na pedagogia, este é um contexto que é um dos contextos possíveis. Agora, como nós pensamos, a nossa prática enquanto professor sempre tem por base tarefas. Todos os momentos de prática têm por base tarefas, até a avaliação. Quando nós temos alguma coisa de avaliação, é uma tarefa de avaliação, que os alunos vão resolver, ou que os professores vão resolver, porque estão a ser, de alguma forma, avaliados. E, portanto, na formação não pode ser diferente. Eu tenho que preparar tarefas para a formação, para que a experiência da formação permita que o professor vá desenvolvendo esse seu hábito de implementar uma prática daquele tipo que a pesquisa mostra que dá efetivamente resultados para nessa mudança da prática e nas aprendizagens dos alunos. Então temos que considerar sempre como ponto de partida alguma tarefa. Mas existem muitos tipos de tarefa. Há quem classifique em 4 tipos, há quem classifique em 6, há quem classifique em 20. Existem muitos tipos de tarefa com muitas estruturas diferentes. E para cada tarefa, como nós temos vindo a discutir bastante, para cada tarefa temos que pensar nas 5 dimensões fundamentais. Portanto, qual é o conteúdo de cada uma dessas 5 dimensões para nos ajudar a pensar na implementação. E uma coisa essencial aqui é cada tarefa que nós preparamos, nós temos que pensar num conjunto de questões vencedoras. Porquê? Porque são essas questões que vão dar base à tarefa que nós devemos construir. Portanto, qualquer parte inicial da tarefa pode ser boa. Estou a dizer isto porque já vou apresentar uma imagem e vou perguntar que perguntas é que nós podemos fazer a partir daquela imagem. Qualquer parte inicial da tarefa pode ser boa. Depois depende de quais são as perguntas que nós temos. E as perguntas que nós temos estão associadas ao que eu quero que os alunos aprendam. Porque se eu mudo o que quero que os alunos aprendam, as minhas perguntas vencedoras vão ser diferentes. E estas perguntas vencedoras não caem do céu. É resultado de pesquisa. E, portanto, apesar de nós aqui, agora, eu não estar a citar os autores, mas há resultado de pesquisa que mostra quais são os melhores e quais são os piores. E que vai ajudar a que os alunos a delinear o percurso que eu quero desenvolver depois com os alunos na sala de aula.
Perguntas? Ok? Então, imaginem que eu tenho aqueles 3 conjuntos de imagens. Que questões no âmbito das sequências, e esta parte é importante, porque se eu não disser que é no âmbito das sequências, pode sair outra coisa qualquer. No âmbito das sequências, questões é que nós podemos fazer associadas àquelas imagens, vocês considerem que são perguntas que têm que estar em todos, são o tipo de pergunta que têm que estar em todas as tarefas de sequência. De modo a ajudar os alunos a entender matemática. E depois, o que é que nós temos de conhecer e como temos de conhecer, enquanto professores, que nos vai permitir efetivamente escutar e pensar a matemática dos alunos. O que é que eu tenho de conhecer, qual é o conteúdo do meu conhecimento, enquanto professor, para conseguir ouvir, para conseguir escutar esses alunos. E porquê é que isto é importante? Porque a nossa prática enquanto professores envolve preparar e implementar as tarefas, mas também envolve a discussão na sala de aula. São momentos associados à tarefa, à preparação e à implementação. Perguntas é que nós podemos fazer? Qual é o próximo? Quantos pinguins Quarto. tem no quarto? É no quarto, no décimo primeiro e no N. Pronto. Tarefa de pronto. Como é que é? Ah, a gente já viu. Qual é o quarto? Qual é o quarto? Qual é o Qual quarto? Qual é o décimo? Qual é o décimo? O 11º? Décimo ou décimo primeiro? Os dois. Deixa eu. Décimo primeiro? Aí o 23º? Décimo terceiro? Em que E o conjunto N? teremos 15 E pinguins? o N? Isso. Cadê essa? Ah, em vez do 11º, talvez é Em que conjunto Fazer o teremos 15 contrário. pinguins? o contrário. É verdade. Contrário. Quer fazer o contrário? Em que conjunto teremos 15 pinguins? Essa é boa. Parabéns, Marcelo. Equipe do livro, né? Chegando grande. Alguma pergunta mais? Qual é a soma também dá pra fazer? Mas ela é infinita? Quando você pegar qual a soma dos 5 primeiros conjuntos, você trabalhar Por que você acha que essa pergunta é Vamos lá, vou fazer uma síntese. Você tá falando de viagem. Vamos falar sério? Vou fazer uma síntese. Vocês, a pergunta, que questões no âmbito das sequências, que questões vencedoras que podemos fazer, vocês disseram qual é o quarto elemento, qual é o décimo, qual é o 11º, qual é o 23º, qual é o N, em quantos conjuntos temos 20 pinguins. Mas, porquê é que fizeram essas perguntas? Para mim falta uma coisa principal primeiro. Antes de eu começar a correr a fazer perguntas, eu tenho que saber um conjunto de coisas antes. O que é uma sequência? Estas perguntas que vocês fizeram são para que alunos? Verdade. Porque para a educação infantil você não vai perguntar o N. Porque eu posso fazer esta discussão com crianças de educação infantil. Mas eu não vou perguntar qual é o termo geral da... Eu posso fazer esta discussão com alunos do ensino médio. Usar esta figura, este conjunto de figuras, para pensar numa tarefa de sequências para alunos do ensino médio. As perguntas não podem ser as mesmas. Porque se as perguntas da educação infantil são umas e as do ensino médio são outras, o que é que os alunos andaram a fazer da educação infantil até o ensino médio? Nada. Então, a partir do mesmo conjunto de figuras, eu tenho que pensar nas questões vencedoras para alcançar aquele objetivo de aprendizagem matemática que eu tenho. Como é que eu defino o objetivo de aprendizagem matemática? Para quem é que eu vou implementar esta tarefa? A primeira coisa a pensar. Uma coisa que eu considero que é bastante potente, que eu gosto de fazer bastante, é pegar numa coisa destas inicial e pensar tarefas para educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Ou pegar numa coisa destas e pensar, vou discutir no 4º ano, mas agora vou discutir no âmbito do pensamento algébrico, no âmbito da geometria, no âmbito da estatística, como é que eu, do mesmo ponto de partida, consigo trabalhar com os alunos de modo a que os alunos entendam que
eu não estou a ensinar recurso. Porque eu uso o mesmo recurso para discutir diferentes coisas. Porque se eu para cada coisa mudo o recurso, o que é que os alunos podem passar a entender? Que muda o recurso, muda o que eu estou a fazer é a discussão dos recursos diferentes. Ok? Então, vamos pensar para aqui não mesmo. Acho que é terceiro ano. Olha qual parte Vai pensar para uma turma do terceiro ano, dos anos iniciais. Que perguntas é que nós podemos fazer? Qual parte? Terceiro ano. E agora... O 10º eles conseguem. É, o 4 também, claro.